Aleluia. Aleluia. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Pode se sentar. Hoje nós estamos aqui encerrando essa série de mensagens. E em breve estaremos dando início a mais uma série de mensagens a partir da semana que vem. Amém? Eu tenho certeza que seremos muito abençoados com a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Olha só, coloca para mim, por favor, Mateus 24, versículo 36. Mateus, capítulo 24, versículo de número 36. Tenho sido muito edificado durante esses cultos que nós ministramos nessa série de mensagens. Se tem algo que a gente precisa realmente tratar, são algumas feridas na alma, algumas coisas que realmente estavam impedindo a gente de caminhar ou de romper em algumas áreas. Então, eu acho que vale muito. Se você ainda não acompanhou, não pôde estar em algum dos nossos cultos, temos eles gravados lá no nosso canal do YouTube. Então eu recomendo que você assista, que você possa acompanhar, para ficar por dentro das palavras que foram ministradas lá. Amém? Diz assim o texto, ó. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse Filho aqui é com F maiúsculo. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Guarde esse Filho maiúsculo aqui. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Esse Filho Jesus, Filho com F maiúsculo. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a hora da noite, a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Por que Jesus está exortando os discípulos dessa forma? Se você pegar no versículo 3 desse mesmo capítulo, você vai ver que os discípulos, eles chegam para Jesus. Jesus ele está sentado no Monte das Oliveiras ali, falando com os discípulos, ensinando, exortando acerca do fim dos tempos. E eles perguntam, diz-nos, Senhor, o que acontecerão essas coisas? De que forma acontecerão? Quando acontecerá? E qual será o sinal da tua vinda? E Jesus, mais à frente, fala aí esse texto que a gente acabou de ler. Veja só, aqui não é uma parábola, aqui é uma exortação de Jesus acerca do fim dos tempos. Ele não usa de uma forma de parábola, mas ele usa com fatos, exemplos, e ele pega o fato do próprio Noé, a existência do dilúvio, o que houve, se de alguma forma na sua mente você pode ter um dia desconfiado, será que realmente existiu o dilúvio? Será que realmente aquilo tudo não foi uma ideia? Não, o próprio Jesus confirma e usa isso como exemplo. Isso é o suficiente para validar aquilo que aconteceu e o motivo pelo qual Deus permitiu o dilúvio. E quando ele usa essa ideia de Noé, né, essa ideia do dilúvio, você vê e pode notar, eu coloquei aqui, em três partes, esse texto que a gente acabou de ler. Ele falando sobre Noé, dando exemplo acerca de Noé, acerca do homem e da mulher trabalhando, ali no campo, trazendo seu sustento. Eles estarão trabalhando, eles estarão em atividades.
e também o exemplo de um ladrão. Ele faz uma comparação acerca do ladrão. Eu vou falar um pouco sobre esses 3 blocos, essas 3 divisões, esses 3 exemplos que ele usa, para que a gente possa entrar na ideia de como que nós vamos fazer, para que quando chegar o dia mau, como que nós trataremos o dia mau, sendo que enquanto Jesus não volta, nós estamos aqui, amém? Enquanto Jesus não vem, nós continuamos a nossa vida, nós continuamos a nossa caminhada, e nós não sabemos de que forma isso vai acontecer. Então é muito importante que a gente saiba lidar com coisas malignas através da nossa vida, porque o próprio mal é quem quer impedir a gente de caminhar. É o próprio mal que quer impedir a gente de alcançar o grande dia, de chegar ao grande dia. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aqui, trazendo para esse início aqui, né, na primeira parte, ele fala sobre Noé. E o que Jesus, por que Jesus fala sobre Noé? Ele usa esse exemplo de Noé aqui. Se você olhar Gênesis, capítulo 5, 6, a partir desses capítulos vão começar a falar sobre a história do dilúvio. Vai falar sobre como a terra estava corrompida, de que forma a terra estava corrompida, ao ponto de Deus se entristecer com essa questão da humanidade corrompida, e ele fala, eu preciso destruir. Isso estava entristecendo o coração de Deus. Deus erra? Não. É um livre-arbítrio que está na nossa mão e que muitas vezes a gente não sabe aproveitar. Acontece que na época de Noé, nós vemos que não existia uma ideia, não existia muita base para eles. Recentemente, Adão, recentemente modo de dizer, mas a gente vê no contexto histórico de Gênesis, não numa ordem cronológica, mas a gente vê ali Adão e Eva pecando, sendo expulso do paraíso, e logo em seguida a gente vê de uma forma que essa humanidade se corrompe, eles não têm diretrizes para eles não têm bases para que eles tenham um entendimento. Deus falava com Caim, mesmo ele fazendo o que fez com o seu irmão, mas Deus falava com ele, falava com Adão, e a gente vai ver um pouco dessa história através das genealogias. Mas chega um tempo que essa humanidade se corrompe. Mas nós estamos falando aqui de uma humanidade corrompida sem ter uma base, sem ter nada concreto para eles. E Deus usa essa referência. E Jesus usa essa referência de Noé. Deus precisou destruir aquele povo. Eles se davam em casamentos. Mas quais eram esses casamentos? Hoje tem casamento, pastor? Tem. Mas aqui eram pessoas que não eram permitidos se relacionar com outros povos. Se você olhar, você vai ver que ele fala assim, os filhos de Deus se engraçaram, se encantaram pelas filhas do homem. Só que esse homem, filhas do homem aqui, é minúsculo. Aqueles que não estavam diante da palavra de Deus, não tinham os ensinamentos, não era do povo escolhido de Deus. E você vê que Deus, ele não se agrada dessa união. Vamos pegar um pouco para o nosso contexto de hoje. O que a gente pode trazer desse texto, do que Jesus, usando o exemplo de Noé, dos tempos de Noé, do que estava acontecendo naquela época, onde a humanidade não tinha uma base para os nossos dias de hoje. O que está acontecendo hoje? Hoje nós vemos muitas pessoas se dando a bebidas, a casamentos errados, a relacionamentos errados. Só que existe um problema nos dias de hoje, para os dias de hoje. Hoje nós já temos a palavra de Deus como base para a nossa vida. Hoje não teríamos como estar errando tanto como naqueles dias. Quais são os motivos que nós estamos usando ou agindo nos dias de hoje que desagradam a Deus, que desapontam a Deus? E nós precisamos tomar muito cuidado, porque assim como ele mandou o dilúvio naquela época, o Filho do Homem pode vir. E como que nós estamos? Como que a nossa vida está? Será que nós estamos de fato preparados para a vinda do Filho do Homem? E ele usa esse exemplo. A conduta dos filhos não agradou a Deus. E nós precisamos tomar cuidado com esses relacionamentos que nós temos hoje. Nós precisamos avaliar de que forma que esses relacionamentos vão agregar na nossa vida, no dia a dia. Se a gente tomar como base
esse texto que eu acabei de ler, que Jesus, ele exorta, que não sabe a hora que vai chegar, se a gente tomar para a nossa vida hoje, e precisamos tomar, é uma exortação, mas a gente precisa vigiar quanto ao mal que está na nossa vida, que pode nos impedir de subir com Cristo, assim que Ele voltar. Parece algo, né, sei lá, artístico, glamuroso, a vinda do Filho do Homem, mas é um fato. Pode parecer algo assim, mas isso deve ser uma metáfora. Não, vai acontecer, vai chegar. O próprio Jesus nos está ensinando isso, Ele está exortando. Desde quando Jesus instrui essa exortação aos discípulos até hoje, os cristãos estão aguardando esse dia. A gente não sabe, podem muitas pessoas aí querer levar em consideração os sinais, as pessoas podem levar em consideração o evangelho sendo pregado a todos, alcançando a todos, enfim, nós não sabemos o exato momento, mas nós precisamos nos cuidar para que quando chegar esse dia, a gente não ficar igual aquela humanidade que estava ali, as pessoas que estavam ali, quando Noé ele entra na arca, acaba com tudo e fim da história para eles. Não. O que Deus manda falar para você nessa noite é que nós devemos nos preparar, nos avaliar, ver como está a nossa vida, o que nós podemos melhorar cada vez mais em busca desse dia tão esperado, porque esse dia é esperado por todos nós. Mesmo nós não sabemos, fica legal, vamos supor que eu falo para você, eu vou te dar um presente, a sua ansiedade talvez pode exagerar, não, eu quero, e você fazer alguma coisa que está fora do contexto, e eu não te dar uma data para te dar esse presente, gera uma certa ansiedade na gente, e Cristo ele está falando isso para nós. Ele falou assim, aquele tempo o povo se dava em casamento, que eram relacionamentos errados, se davam em bebedeira, não estavam levando uma vida correta, estavam levando uma vida cristã totalmente desenfreada, no caso deles não cristã ainda, mas era uma vida em Deus totalmente errada. E de que forma que isso acabou? Acabou que somente Noé e a sua família se viram justos diante daquela humanidade. E o que me chama a atenção na vida de Noé, e está lá em Gênesis 6:9, é que Noé ele convivia com eles. Noé convivia com aquele povo, né, com as pessoas que estavam ali naquele momento, mesmo corrompida. O texto vai falar assim, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Então, se a gente tomar partido disso para os dias de hoje, mesmo diante das corrupções que eu digo assim, a pessoa se vender por nada, né? Querer desistir muitas vezes da sua vida cristã por nada, simplesmente pelos prazeres da carne, nós podemos ser igual Noé nos dias de hoje. Nós podemos ser íntegros e devemos. Nós não podemos apenas desejar ser, nós temos que ser íntegros. Nós temos que ser vistos pelas pessoas de fora como pessoas de referência. Pastor, você está querendo me dizer então que é fácil? Não, não é fácil. Mas se não exigir o esforço da nossa parte, e se a gente não se esforçar para que isso aconteça, nós vamos se encontrar igual aquele povo que morreu no dilúvio. E não é essa a intenção de Jesus para nós. Ele só está dando um alerta para nós, ele está exortando nós. Vamos, se preparem. Assim como foi naqueles tempos, e hoje nós nos encontramos, você pode olhar à sua volta, você pode olhar com pessoas que você conhece, muitas vezes pessoas da sua família, pessoas de dentro da sua casa, você vai ver que muitas vezes essas pessoas estão levando a vida como aquele povo estava levando. E você sabe muito bem, assim como eu posso afirmar para você, e é pesado muitas vezes falar isso, mas é necessário, porque nós temos que tirar todo o mal da nossa vida, arrancar o mal pela raiz, amém? É esse o intuito dessa série. Mas nós sabemos que muitas pessoas que estão levando essa vida, que muitas pessoas estão fazendo uma vista grossa para as coisas de Deus, para uma vida cristã, uma vida saudável, nós sabemos que o fim dela será um fim trágico. Mas nós temos que cooperar dessa forma, nós temos que ser íntegros.
Mas não ser íntegro se afastando dessas pessoas. Ser íntegro mesmo convivendo com elas. Eu gosto muito dessa análise, né? Muitas pessoas por muito tempo levaram a vida cristã separada da vida secular. Eu nunca gostei disso, nunca entendi isso. E não tem como você separar. Você tem que ser íntegro dentro da igreja, você tem que ser íntegro fora da igreja, você tem que levar uma vida correta dentro da igreja, na sua família, com os seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola, seja onde for. A diferença nossa é essa. Nós temos que ter essa identidade como Noé. Nós temos que deixar Deus ter essa confiança na nossa vida de que nós somos pessoas íntegras à vista das outras pessoas. Muitas vezes pessoas até estão perdendo a vergonha já, acreditando numa teologia de que tudo é liberado, está tudo certo. Não, eu não acredito nisso daí. Eu não acredito. Senão não daria essa margem para nós pensarmos. Senão seria tudo fácil. Senão ele não daria o exemplo de Noé, onde ele vivia junto com o povo corrompido, mas era íntegro. E assim tem que ser a nossa vida. A nossa vida tem que ser dessa forma. Íntegros. No outro contexto aqui, dando continuidade, ele vai falar assim, que a salvação, ela é individual. Ele usa um exemplo muito legal aqui. O homem estará no campo, 2 homens estarão no campo trabalhando. Vou ler aqui. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Da mesma forma como ele usa o exemplo de Noé, ele usa um exemplo aqui, sem uma referência, vamos dizer assim. No primeiro exemplo, ele usa a referência da vida de Noé. E a gente pode aprender muito com a vida de Noé, através da sua integridade em meio a uma humanidade corrupta. Mas, nesse outro exemplo, ele simplesmente fala, estarão 2 pessoas trabalhando, uma será levada e a outra não. O que eu entendo e que nós precisamos entender é que a salvação, ela é individual e ela não vai depender de absolutamente ninguém. Pastor, mas nós temos que fazer nosso trabalho de evangelismo? Sim, mas a minha salvação não depende disso. A minha salvação depende de mim. Isso faz parte de um processo ao qual nós queremos que essas pessoas sejam alcançadas, para que elas não fiquem, para que elas sejam aquelas pessoas levadas. Então você quer dizer que 2 pessoas estando junto no campo, qual que vai ser o escolhido para subir? Eu não sei, mas eu sei que pode subir os 2. O exemplo não é que vai ficar um, com certeza. O exemplo é que ficarão pessoas, aqueles que não estão preparados. O ideal é que todos nós nos preparamos, nos vigiamos, para que quando chegar esse dia, suba todo mundo. Aqueles que não querem, aqueles que negam a Cristo, essas pessoas que se condenam, ou que não querem levar uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, essa pessoa ela vai ter que arcar com isso. Infelizmente, não é o nosso desejo. Não é o nosso desejo, principalmente como pastor. Eu vejo muitos pastores falando, e é verdade, e eu ouvia muitos pastores falando, às vezes a gente se preocupa demais com as pessoas, mas não é. É um coração que você não quer que uma ovelha se perca. Você quer que as 100 ovelhas estejam juntos. Você vai fazer de tudo para que aquela ovelha não se perca. Então o nosso desejo de falar, de exortar, não entenda como uma palavra dura, não, porque é o próprio Jesus que está falando. Eu estou apenas lendo o texto dele, mas trazendo para a ideia nossa aqui, para a sua vida e para a minha vida, que eu não me isento disso. Se eu não me enquadrar, se eu não correr atrás também, da mesma forma acontecerá comigo. Isso não está isentando ninguém, não está isentando o altar de ficar ou de subir. O desejo nosso é que todos nós subamos. Mas de que forma que nós temos que fazer isso? Levando uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Fica meio no ar. Então fica difícil, né? Eu entender, já que ele não dá uma data exata. Não, Cristo não vai dar. Ele não sabe. Se você prestar atenção no que a gente leu no começo, nem ele sabe, nem os anjos sabem, senão o Pai, senão Deus.
Então, para que não haja dúvida nem de Cristo, quando ele veio em forma de homem, né, Deus, ele tratou de cuidar de todos os detalhes. E ele falou, não, é só eu. A única coisa que meu filho vai falar é que ele vai voltar. Mas quando ele voltar, só vai subir quem estiver preparado, amém? E eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar que todos nós vamos entender que precisamos tirar aquilo que está de mal na nossa vida, para que a gente corrija esses maus, para que a gente possa consertar o que tiver de errado e seguir na caminhada de acordo com a palavra de Deus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Não deixe de sair dessa linha, amado. Não perca essa oportunidade. É uma oportunidade, vai ser um privilégio para nós vivermos dessa forma. Olha só. Terceiro ponto que ele fala aqui, que eu achei muito interessante, e é até algo contraditório, né? O próprio Jesus usa um exemplo, uma referência de um ladrão. Mas não é que ele é o ladrão. Quando você fala de um ladrão, quando o texto mostra aqui, falando de um ladrão, ele está falando que o pai, se soubesse, cuidaria da casa. Se o pai, né, o dono da casa ali, soubesse a que hora o ladrão viria, ele se preparava. Mas por que nós precisamos saber que hora que o ladrão vem para a gente se prevenir? E por que a gente não pode se prevenir antes disso tudo acontecer? Por que nós precisamos pagar um preço ou correr esse risco de ficar andando no limite da nossa vida, achando que igual o ladrão da cruz? Não, a hora que chegar no finalzinho, tá tranquilo. É uma outra teologia também que eu vejo muita gente falando sobre isso. Pessoas falando assim, mas se for no último segundo, existem os motivos para que isso aconteça. Nós que estamos aqui hoje, estamos tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, estamos tendo o privilégio de estar na casa de Deus, que muitos não têm esse privilégio. Nós temos a oportunidade de andar plenamente nos caminhos do Senhor, e não no limite da vida cristã. Isso é um cuidado que muitas vezes as pessoas acabam se negligenciando por conta disso. De querer andar no limite, de achar que, não, eu vou dar uma escapadinha porque eu sei que amanhã eu peço perdão, está tudo certo, meus amados. Se fosse tão simples assim, esses exemplos de exortação não estariam aqui para nós. Se existem esses exemplos, é que nós precisamos pensar. Nós precisamos tomar cuidado e vigiar. Eu coloquei aqui, né, você vê um ladrão, ele passando numa casa. Eu até comecei a olhar nesse texto quando eu estava estudando. Você pega um ladrão, eu já tive a infelicidade, né? Ninguém é feliz sendo assaltado. Mas um ladrão, ele trabalha de acordo com a oportunidade. O ladrão, ele trabalha de acordo com a facilidade, com aquilo que está fácil para ele, que está acessível. Ele vai andando, ele vê uma oportunidade ali, ele fala assim, é aqui que eu vou entrar. Então você imagina, ele entra dentro, pula um muro, ou abre um portão que tá sem tranca, ele entra ali, tem uma bicicleta, tem um carro com a chave no contato, está tudo liberado. Ele vai e faz a festa. Ele leva tudo para ele. Ganhou o dia, ganhou a semana, ganhou um mês. Vai lá, vende tudo, show de bola. O tanto que essa pessoa não cuidou é o tamanho do prejuízo que ela vai ter. E muitas vezes o inimigo da nossa alma, o diabo, ele está ali esperando, né, que a nossa casa, o nosso corpo, o nosso templo do Espírito esteja vulnerável para que ele possa fazer a ação dele, para que ele possa aproveitar e agir através da nossa vida. E muitas vezes nós não temos esse cuidado. Muitas vezes a gente deixa tudo aberto. Está tudo tranquilo. A hora que o diabo passar, ele entra e faz a festa. Agora você imagina o oposto. O ladrão, ele pula o muro, ele entra na casa, cadeado, grade na janela, está tudo trancado, câmera de segurança, alarme, aquilo lá dispara. Além daquele dono da casa não ter o prejuízo, o ladrão, ele ainda acaba sendo preso, ele acaba sendo prejudicado. Pode acionar o alarme, câmera de segurança, ele é pego,
enfim. Agora vamos pegar o exemplo da nossa vida. Se a gente não cuidar do nosso templo, se a gente não cuidar da nossa casa, se a gente não cuidar do nosso corpo, da nossa alma, se a gente não tiver esse cuidado, assim como o dono de uma casa, que não sabe a que hora que o ladrão chega, o prejuízo para a nossa vida vai ser muito grande. E quando o diabo ele entra, quando o diabo ele vê uma casa vulnerável, ele vai fazer a festa. Assim vai ser com a minha vida e com a sua se a gente não se cuidar. Assim vai ser com a nossa vida quando Jesus voltar e a gente não estiver preparado. Agora olha como que isso linka. Eu estou dando brecha para o diabo fazer o que ele quiser. Eu estou dando brecha para o diabo trabalhar na minha vida e Jesus volta, o que vai acontecer? O prejuízo vai ser grande. Então, meus amados, um exemplo desse, uma exortação dessa, não encare como algo pesado. Encare como algo leve. Porque se você está levando uma vida desregrada, se você está levando uma vida que tudo está fácil, está tudo tranquilo, não me preocupo, porque a hora que der eu vou para a igreja, a hora que der eu vou para os caminhos do Senhor, a hora que der eu reconcilio com Ele. Meus amados, eu só quero dizer para você uma coisa: a hora que o diabo entrar e fazer uma festa, a hora que ele achar uma brecha para fazer uma festa, vai ser difícil você conseguir arrancar esse mal. A ideia daqui é realmente a gente ver o que está de mal, o que pode ter acontecido que nós deixamos uma brecha ali para o inimigo trabalhar na nossa vida, aonde que a gente não cuidou da segurança do nosso corpo, aonde que ele aproveitou para fazer muitas vezes uma investida na nossa vida, mas hoje nós estamos tendo o privilégio de corrigir tudo isso, de ver onde está errado, de consertar e de continuar com a nossa vida seguindo em frente, porque eu tenho certeza que a hora que Cristo voltar, nós estaremos prontos para subir, em nome de Jesus, amém? Olha só, nesses 3 pontos que nós falamos aqui, nesses 3, nesse contexto ao qual Jesus exortou os seus discípulos e ensinou, eu quero falar com você algumas coisas, para que a gente possa cuidar da nossa vida. Algumas coisas que são como segurança, sistemas de segurança para a nossa vida. O que nós precisamos? Vigiar nessa área, vigiar no que nós estamos fazendo nessa área, cuidar para que isso continue e que nós estejamos preparados, através disso daqui que eu vou falar, para seguir na caminhada. Amém? O que nós vamos fazer enquanto Jesus não vem? O que eu preciso fazer enquanto Jesus não vem? Eu falei no início, enquanto tudo isso acontece, a nossa vida continua. Enquanto Jesus não vem, a nossa vida continua. Enquanto Jesus não vem, e quando não vem, a gente não vai saber mesmo o momento, a gente vai precisar estar preparado para isso. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se tem uma coisa que a nossa vida cristã precisa ter afiada, que nós precisamos estar plenamente convictos de que nós sabemos o poder que isso tem, é uma vida em oração. Mas não é uma vida em oração somente. Pai nosso que estás no céu, não é somente isso. É uma vida em oração. É uma vida colocando Deus em primeiro lugar, como nós já aprendemos aqui em outras séries, mas colocando Deus em primeiro lugar e perguntando e tendo essa intimidade com Deus, para saber o que Ele quer da nossa vida. Através da oração a gente consegue ter mais intimidade, mais aproximação de Deus. Nós conseguimos conhecer mais a Deus. Veja só, uma vida de oração, ela produz poder em nós. Porque ela fala, tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. É claro que muitas vezes a gente pede e não recebe porque pede mal, isso é um fato. Mas de que forma que eu vou saber o que eu estou pedindo é certo ou errado? Através da minha intimidade com Deus, através daquilo que está alinhado com o meu propósito. Eu tenho um propósito, minha esposa tem um, o pessoal do louvor, cada um de vocês que estão aqui tem um propósito. Agora, o que estiver fora daquele propósito, eu estiver pedindo para a minha vida, certamente não vou receber. Mas tudo que está alinhado com aquele propósito, seja qual for as circunstâncias,
o poder da palavra de Deus, o poder da oração, o poder que nós temos para que isso esteja alinhado com a vontade de Deus, vai acontecer. Seja o tempo que for, vai acontecer. Seja o processo que eu tiver que passar, vai acontecer. Porque a palavra nos dá esse poder, através da oração. Uma vida de oração, ela gera quebrantamento. Muitas vezes, nós nos encontramos endurecidos com algumas coisas, principalmente para a palavra de Deus. E certamente, nesse momento, até quando eu comecei a estudar esse texto, houve uma certa resistência da minha parte. Porque muitas vezes parece uma palavra dura, mas, meu Deus, o que nós vamos fazer enquanto o Senhor não vem? Mas a oração, ela te dá esse quebrantamento. Ele te dá aquilo que está enrijecido no nosso coração, aquilo que o nosso coração muitas vezes está relutando para que aconteça na nossa vida. E através do poder da oração a gente consegue ir se quebrantando, a gente vai se conhecendo, a gente vai encontrando os nossos limites, mas isso é uma vida de oração. Uma vida de oração, ela gera submissão, e quando ela gera submissão, ela gera quebrantamento e ela vai ter poder sobre a nossa vida, porque aquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente vai conseguir alcançar. Mas não é o que eu quero, é o que Deus quer para a minha vida, é o que Deus quer para a sua vida. Uma vida de submissão é quando a gente desiste dos nossos direitos, quando a gente desiste daquilo que a gente acha, que a gente está correto em tudo, da nossa razão, e passa a ser submisso à palavra de Deus, ser submisso aos princípios de Deus para a nossa vida. E a gente passa a entender aquilo que Ele quer para nós, e a gente passa a obedecer de uma forma que não gera um peso, que não gera um fardo. É muito comum você ver uma pessoa quando ela está cansada, quando ela está desanimada na caminhada cristã. Se você olhar a fundo a vida dela, você vai ver que aquela pessoa geralmente ela está andando contrário àquilo que Deus quer para ela. E as coisas que ela vai fazendo, ainda que seja na obra de Deus, se não for do chamado, se não for do propósito, aquilo se torna um fardo. Então, de que forma que nós vamos ter essa intimidade? De que forma que nós vamos nos conhecermos? Nos conhecer é através da oração, é através do poder da oração. Olha só o que eu coloquei aqui, que no ambiente de oração acontece a revelação. Você já sabe o que Deus quer para a sua vida? Como que você vai saber como que você vai saber o que Deus quer para a sua vida? Cria um ambiente de oração, cria um tempo de oração com Deus. Gera um tempo, você vai ver que a palavra vai se revelando no seu coração de uma forma poderosa. Você vai vendo o que Deus vai falando no seu coração, vai clareando. As coisas vão começando a fazer sentido. Mas você precisa ter isso daí na sua vida. Uma vida de oração faz com que você converse com Deus, tenha essa intimidade com Deus, para que você saiba tudo que Ele quer para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Outra coisa que eu quero falar para você aqui, para vocês nessa noite. Coloca para mim, por favor, 2 Timóteo 3, versículo 16. Diz assim, ó: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus amados, se você quer ter uma vida preparada para esse grande dia, além da oração, você precisa se basear na palavra de Deus. Você lembra que no começo eu estava falando ali, a humanidade, o povo, antes de Noé, eles não tinham uma base, eles não tinham leis, eles não tinham nada que desse a direção para eles do que eles tinham que fazer. Deus se revelava através de algumas pessoas, Deus conversava, tinha intimidade com algumas pessoas, mas não era como nos dias de hoje. E a palavra sendo base para nós facilita muito a nossa vida. É igual você pegar um manual de instrução, você acabou de comprar um equipamento, não sabe como usar, ou de repente você ganhou, você pega aquele manual de instrução, você lê, você aprende, e você vai usar plenamente aquilo que você ganhou, ou que você comprou, aquilo que você adquiriu. E para a nossa vida é a mesma coisa.
Para a nossa vida facilita muito para nós na nossa caminhada quando a base para nós é a palavra de Deus. Se a base for outros meios para a sua vida, você não vai conseguir alcançar os seus propósitos, você não vai conseguir tirar o mal que está dentro de você, que muitas vezes foi adquirido em outros tempos, no velho homem lá atrás, quando você ainda vivia no pecado, mas que de alguma forma aquilo ali se tornou uma cultura para a sua vida, aquilo ali se tornou algo de base para a sua vida, alguns costumes para a sua vida, mas você vai precisar tratar nessa área para você tirar e começar a trazer a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus para a sua vida, para que isso torne-se a referência de base para que você continue na sua caminhada. Lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus, ela é revelada para a nossa vida. A palavra de Deus, ela se revela, ela é base. É através da palavra de Deus que nossa vida passa a ser regida. Jesus, ele vence o diabo no deserto através da palavra. O próprio diabo usa a palavra para tentar Jesus, e Jesus, ele vence através da palavra. A palavra tem um poder fora do comum na nossa vida. Assim como nós temos a intimidade com Deus através da oração, nós também temos a intimidade com Deus através da sua palavra. A palavra se torna a base. O diabo, do jeito que ele tentou Jesus ali no deserto, e Jesus usa a palavra, nós no dia a dia, nós vemos diversidades acontecendo através de nós. O diabo usando pessoas para tentar atrapalhar a nossa caminhada. Se você não estiver embasado na palavra, se você não estiver a palavra como base, você vai ser levado por essas pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. Então é importante que a palavra não seja somente uma literatura comum, mas sim um meio, um caminho, um guia, um manual de instrução, para que a gente consiga dar continuidade na nossa vida cristã. Assim, quando, através da palavra, a gente consegue buscar, vasculhar a nossa vida, entender o que está precisando ser corrigido na nossa vida. É essa base que a gente precisa. Jesus é o verbo, Jesus, ele é a própria palavra. Jesus, ele usa referências até mesmo do Antigo Testamento, porque ele sabe o poder da palavra. Você vê ele pegando um texto de Noé, trazendo num contexto ali para os discípulos, ensinando através de algo que aconteceu, mas existe um poder naquela instrução, existe um poder naquela referência da palavra. Se nós não temos a palavra como referência para a nossa vida, nós vamos acabar nos perdendo pelo caminho. Se ela é lâmpada para os nossos pés, é para que ela clareie o caminho que a gente vai seguir, e não que ela se torne escuridão. A palavra nunca vai ser escuridão. A escuridão que nós vamos caminhar é quando nós não temos a palavra como referência. Jesus fala: Pedro, lance as redes. Olha o poder da palavra. Lança as redes. Vai, eu estou te dando uma palavra, estou te dando uma ordem, estou te dando uma direção. E muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, não ouve aquilo que Deus está falando através da palavra, e a gente não sabe por que muitas vezes não está rompendo algumas áreas da nossa vida. E não entenda romper como sucesso financeiro, pelo amor de Deus. Não entenda isso. Acho que a gente precisa ser bem maduro, que da mesma forma que algumas pessoas têm o poder para administrar bem finanças, outras não têm tanto talento, mas isso não quer dizer que a nossa vida não tem que ser regida pela palavra. Isso é só uma questão daquilo que a pessoa tem de conhecimento. A mesma palavra que é ministrada para um milionário é ministrada para aquele que não tem muitos recursos. O que vai determinar é de acordo com quem vai obedecer a palavra. Pode ser a pessoa muito simples e não obedecer a palavra. A pessoa pode ser milionária e obedecer a palavra. Então não quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com outra. O que eu quero dizer para você de romper na sua vida é realmente você entender qual área, seja emocional, seja financeira, mas não para você ser uma pessoa rica ou não, enfim, isso daí é você com Deus, mas para que você esteja pleno naquilo que Deus quer para você. É muito importante que nós tenhamos essa base para a nossa vida da palavra, tenhamos entendimento, e essa busca tem que ser constante. Essa busca, ela vai ser de que forma? Ela vai ser de forma com o seu devocional, a sua entrega.
Quanto mais você se entregar às coisas de Deus, à palavra de Deus, mais a palavra vai ser revelada ao seu coração. Eu falei sobre oração aqui. Veja quantos projetos nós temos de oração aqui até o final do ano. Participe desses projetos. Gere essa intimidade. Sinta desse poder da oração. Através de que forma? Pelo clamor. Nós vamos ter aí dia 10 um clamor. Nós vamos ter agora dia 29 uma noite de oração. Segunda-feira que vem agora. Participe. Esteja presente. Falando em palavra, base de palavra, nós temos o Enraizados, que no ano que vem vai vir com uma nova roupagem, vai vir provavelmente presencial, mas nós temos também devocionais, que são estudos diariamente da palavra de Deus através do canal. Então a preocupação para a sua vida em gerar um conteúdo, em ter o que você estudar, em ter o que você praticar, em ter o que você ouvir, tem. E não só isso, a própria palavra, a Bíblia que você tem na sua casa, no celular, use e abuse dessa ferramenta. A Bíblia é para a gente ler mesmo, não é para ela ficar guardada. Ela é a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Hebreus 10, 25 vai falar assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só, o cuidado de um ajudar o outro, de um apoiar o outro. Quando Jesus dá a missão aos discípulos, eles vão de 2 em 2. Existe algo nisso, de você ter pessoas do seu lado para caminhar. Existe algo que vai fortalecer o dia que você precisar ou o dia que aquela pessoa precisar. A comunhão entre os irmãos é fundamental. E isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa caminhada. E muitas vezes o mal que está acontecendo na sua vida pode ser justamente algo que você precisa ver com o irmão, para que você conserte aquilo e continue na caminhada. Então muitas vezes a gente não dá valor. Tem muitas pessoas, infelizmente, no dia a dia, correria, acaba que as pessoas se tornam individualistas com algumas coisas. Até mesmo no que diz a vida cristã. A pessoa, eu vou sozinho, não estou nem aí, já fui ferido por outras pessoas, quero chegar quietinho, quero sentar ali no meu cantinho, não me envolver em nada. Não é isso que o texto está falando para nós. A gente não pode deixar de se reunir com a igreja, mas a gente tem que encorajar uns aos outros. A gente tem que estar próximo cada vez mais de uns dos outros. Meus amados, esse projeto, meus amigos, minhas causas, foi extraordinário. É um projeto sensacional. Por quê? Porque ele está totalmente ligado a isso que a gente acabou de ler, a isso que nós estamos falando hoje. A nossa preocupação no nosso próximo, em quando Jesus voltar, ele ir. Ele vai ter o direito de escolher se ele quer ou não, mas nós temos o nosso direito de encorajar eles. Então nós temos uma ferramenta na mão para encorajar essas pessoas, encorajar aqueles que nós amamos, aquele que nós tínhamos contato, que muitas vezes convivíamos juntos, em outros tempos, mas que Cristo nos alcançou, que nós fomos transformados pela palavra de Deus, mas que nós temos um apreço por aquelas vidas, e nós queremos que eles caminhem junto conosco. Mas para isso nós temos que estar encorajando essas pessoas. Nós precisamos usar essa ferramenta. Nós precisamos colocar em prática cada vez mais isso. Nós precisamos nos incomodar, ficar incomodado de ver pessoas que nós amamos se afastando dos caminhos de Deus, ou ainda que não conheceram o caminho de Deus, mas que isso incomode a nossa vida, para que a gente possa estar com eles e eles conosco para esse grande dia. Meus amados, nós somos que nem a arca. Nós temos a escolha aqui de colocar pessoas dentro, de chamar pessoas para dentro. Se elas não quiserem vir, mas nós temos que fazer a nossa arca. A gente tem que construir a nossa arca. Nós não podemos deixar que o mundo vença, o mal vença essas pessoas. Muitas vezes nós temos na nossa mão
a oportunidade de ajudar, de fazer parte da vida de uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. E além de nós praticarmos aquilo que Cristo, né, nos ensina, nos ordena a fazer, nós estamos contribuindo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus. 1 Coríntios 15, 58 vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quantas pessoas têm desistido da caminhada com Deus? Quantas pessoas têm desistido de servir por motivos banais, por motivos inúteis? Sendo que o apóstolo Paulo está falando, não, o trabalho de vocês não é em vão. Não desiste, persevere. Continue firmes na caminhada. Eu sei que é duro. Pastor, mas você não entende, está difícil a caminhada, eu não estou aguentando mais. Aguente firme. Continue. Resolva o que tem que resolver. Quantas pessoas acabam saindo do ministério ou até mesmo do reino de Deus, né? Se afasta dos caminhos do Senhor por coisas que não resolveram, por coisas que foram enfraquecendo. Seja firme, continue, não pare. É tão bom quando a gente está encorajando uns aos outros, quando a gente está firme na caminhada, maduros, saudáveis, com uma vida cristã saudável. Esse tipo de coisa não abala a gente. Vai abalando porque, de acordo com as lutas que vai aparecendo, a gente vai enfraquecendo cada vez mais e não vai vigiando. E o que vai acontecendo? O mal vai entrando. Você lembra da casa? Se você, em cada momento que vai passando, em cada situação que vai acontecendo, você deixa de vigiar, a hora que você menos espera, o diabo ele entra e faz a festa, o ladrão ele entra e faz a festa. Não vamos deixar que a nossa casa seja invadida pelo ladrão. Vamos estar preparados para quando Cristo voltar, nós subir, seguir, esperando o grande dia. É isso que a gente precisa estar prontos para esse momento. Não dispersos, mas prontos. Pessoas deixam de resolver coisas que no final das contas, aquilo que era pequeno, que era insignificante, ele vai tomar uma proporção tão grande. Ele se torna algo que o mal, ele cresce de um jeito tão grande por causa de uma faísquinha tão pequena, que poderia ter sido resolvido com uma conversa, ter sido resolvido com um perdão. Mas aí a pessoa ela acaba enfraquecendo. E quando vê, está fora. Seja firme, continue firme, trabalhe na obra do Senhor. Seja firme com a obra do Senhor também. Não deixe de ser vencido pelo dia do cansaço, pela fadiga do dia a dia. Não. Faça esse sacrifício. Oferte a sua vida, aquele tempo que você tem para a obra de Deus. Deus, o apóstolo Paulo Henrique sempre fala, Deus nunca vai pedir o tempo que você tem com o seu compromisso. Não. Mas aquilo que você poderia ter feito pela obra, isso vai ser cobrado, porque você sabe muito bem o tempo que você teria para a obra e que você não está usando. Muitas vezes por coisas bobas, como eu disse aqui. Ele vai voltar, meu amado. Ele vai voltar. Ele vai buscar. E é legal que Jesus usa um exemplo, e eu fico maravilhado com isso. Quando ele usa exemplos, até em parábolas, sempre de pessoas trabalhando, sempre de pessoas que estão sendo úteis para alguma coisa. Ele dá exemplo em parábolas, o Senhor da vinha, o Senhor foi viajar e deixou os talentos, com pessoas que trabalharam para aquilo ali multiplicar. Ele sempre está usando pessoas úteis como referência. Ele pega Pedro ali que está trabalhando ali na obra. Ele pega Mateus que está ali fazendo a sua atividade, cobrando os impostos. Deus sempre está atrás de pessoas úteis. Ele usa o exemplo de 2 mulheres trabalhando no moinho, trabalhando. Ele usa o exemplo de 2 homens no campo, trabalhando. E por que muitas vezes a gente deixa de trabalhar
se desanima com alguma coisa, e qualquer coisinha já deixa de servir, ou deixa de fazer a obra de Deus, ou até mesmo desiste de tudo. Pessoas que, não sei se muitas pessoas aqui vão lembrar, mas quando estava perto do ano 2000, ia ter a vinda de Cristo, o bug do milênio, deu uma confusão, um bafafá. Tinham seitas que falaram que deixaram de fazer coisas, deixaram de produzir, deixaram de fazer planejamentos. Jesus vai voltar, não vou fazer mais nada. Não é isso não. Nossa vida, enquanto Jesus não vem, vamos trabalhar. Enquanto Jesus não vem, serve na obra. Enquanto Jesus não vem, você vai falar do amor de Cristo. Enquanto Jesus não vem, você vai fazer meus amigos, minhas causas. Enquanto Jesus não vem, você vai estar aqui nas noites de oração. Enquanto Jesus não vem, você vai participar dos estudos da palavra de Deus. Enquanto Jesus não vem, a gente tem que ser produtivo. Enquanto Jesus não vem, a gente tem que continuar a nossa caminhada. Enquanto Jesus não vem, a gente tem que corrigir aquilo que está errado na nossa vida. Enquanto Jesus não vem, a gente precisa continuar a nossa vida. Continuar, não pare, não desanime, não se afaste das coisas de Deus, meu amado. Não é isso que Ele quer da gente, não. Ele quer que a gente esteja preparado para o grande dia, mas que a gente continue na nossa caminhada. Amém? Por último aqui, para que a gente possa... 2 Pedro 3,14 diz assim: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Santificação, a busca pela santificação, o processo da santificação, isso é uma busca constante para nós, para a nossa vida. Eu não precisa responder, mas a gente sabe o que a gente faz de errado. Principalmente se a gente está na caminhada e alguma coisa acontece de errado, o Espírito Santo ele dá um sopro, a gente já, opa, isso aqui está errado. Você vai lá e corrige rapidamente. Agora, se você está sabendo que está fazendo errado, o Espírito Santo está falando para você que o que você está fazendo é errado, e aquilo já não está mais incomodando você, pare. Isso daí já é um grande sinal para que o caminho que você está tomando seja um caminho diferente do caminho da santificação. A santificação não vai acontecer da noite para o dia, ela é um processo, ela é constante, ela é uma busca que a gente vai continuar até o grande dia. Não aconteceu, fomos para a glória, amém, mas nós continuamos com a santificação, continuamos buscando a santificação, continuamos corrigindo a nossa vida em busca daquilo que Deus quer para nós. Nós precisamos rever. Muitas vezes, nesse período que você faz uma reflexão, que você analisa a sua vida, que você começa esse processo de santificação, você começa a ver coisas na sua vida que você vai falar, poxa vida, eu podia ter corrigido isso daqui, eu podia ter visto essa área, eu podia ter resolvido isso de uma forma e acabou se tornando um mal muito grande e difícil de corrigir. Eu quero dizer para você nessa noite, último dia da série, estejam preparados, porque nós não sabemos o dia que virá. Se você não arrancar esse mal, se você não arrancar aquilo que fez mal para a sua vida, se você não arrancar aquilo que o diabo conseguiu, de certa forma, por um tempo dominar, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, o diabo vai cair tudo por terra, todas as investidas na sua vida vai cair por terra em nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai consertar, vai entrar, vai fazer morada, Ele vai entrar naquele mais profundo, daquilo que você estava com problema, aquela situação que você não estava conseguindo mais, que já não estava mais no seu controle, Deus Ele vai entrar, Ele vai fazer um tratamento especial, vai arrancar esse mal pela raiz, e você vai sair daqui, nessa noite, pronto para seguir na caminhada, seguir para o seu propósito, rumo ao seu propósito, para que possa ser, para que você possa ser vitorioso naquilo que Deus quer para você. Nós não somos perfeitos, meus amados, nós não somos perfeitos, mas existe uma busca em nós, que tem que ser perseverante, tem que ser contínua, tem que
que ser constante. Ela tem que ser continuamente essa busca. Nós não podemos abater por poucas coisas. Nós precisamos entender que tudo que a gente puder fazer na nossa vida para sinalizar que o diabo está tentando investir, para que a gente esteja preparado para esse dia. Alinhar a nossa casa. Alinhar, que eu digo, é realmente alinhar mesmo. Vou fazer uma analogia aqui sobre até a mesma casa que eu usei. A gente vai precisar colocar sensor em tudo. A gente vai precisar mudar nossa percepção de segurança em tudo, para que a gente não venha ter prejuízo quando o diabo tentar investir na nossa vida. Quanto mais a gente for vulnerável, mais o diabo vai se aproveitar da nossa vida, e vai ficar difícil cada vez mais. E esse dia, esse grande dia, quando chegar, se a gente não estiver preparado, infelizmente, muitas pessoas vão chorar, muitas pessoas vão lamentar, muitas pessoas vão se arrepender, e pode ser tarde demais. Nós temos a chance de nos arrepender hoje, para que a nossa caminhada seja plena naquilo que Deus quer para nós. Quantas pessoas estão deixando de servir, estão parados, talentos sentados muitas vezes no banco da igreja, muitas vezes você que está assistindo aí, está sentado aí, você nem na igreja está vindo, poderia estar, aqueles que não estão, que não estão vendo depois, mas muitas vezes você poderia estar no culto, mas não vem porque está desanimado. Reveja o que te desanimou. Ninguém desanima de vir no culto à toa. Ninguém que está plenamente em Deus, que está plenamente seguindo a palavra de Deus, com o seu propósito definido, ele nem da igreja sai, ele nem do ministério dele ele sai. Podem acontecer coisas que não vão estar alinhados com aquilo que Deus quer, mas ele vai alinhar, ele vai ajustar, para que você possa seguir na sua caminhada e alcançar o seu propósito, que é o que ele quer para a sua vida. Amém? Meus amados, que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, essa palavra ela possa nos inspirar, não colocar medo, é nos inspirar mesmo, falar, meu Deus, quanta coisa eu posso fazer, como que está a minha preparação, a minha vida de oração, como que está o meu servir, tanto na casa de Deus, como vida mesmo, útil, como que está a minha comunhão com os irmãos, a minha relação com os irmãos, como que está a minha vida, a busca pela santificação. Faça essa análise, faça essa busca dentro de você. Busque em Deus o que está sendo mal, o que está te afastando dos caminhos do Senhor, o que está impedindo a sua caminhada. Busque, reveja. Eu vou pedir para você ficar de pé e faça essa análise. Faça você agora, nesse momento, essa avaliação. Porque, meu amado, muitas vezes a gente acha que tem coisas que são insignificantes para a nossa vida, mas pode trazer um resultado negativo, pode gerar um mal, pode gerar algo que depois vai ficar difícil da gente arrancar, pode fazer algo que depois pode gerar algo, se tornar algo que fica difícil da gente até corrigir. Eu quero dizer para você, não dependa da aprovação dos outros. Esteja você em paz com a sua decisão. Muitas vezes na busca pela santificação você vai precisar corrigir coisas, falar com pessoas, buscar o perdão de pessoas, na sua área, que de repente aquilo ali gerou um mal, que você não consegue mais. Mas se você tomou a sua iniciativa, se você tomou a primeira posição ali de falar, ei, eu quero corrigir essa situação, eu quero mudar isso daí, ainda que a pessoa não queira, meu amado, vai ser problema dela. Esteja você em paz com a sua caminhada, não fique esperando a aprovação de ninguém para aquilo que Deus quer para a sua vida. Como eu disse, a salvação é individual. Você imagina você não corrigir algo com uma pessoa, você não pediu perdão para aquela pessoa, porque você está dependendo da aprovação dela para perdoar. Não. Em nome de Jesus, não deixe isso acontecer. Vai e corrige. Tome essa iniciativa, vai lá.
Fale com a pessoa. Mostre interesse em resolver a situação. A gente não sabe o que o outro está passando. Muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes você está precisando de oração. Por isso que eu estou pedindo para você ir olhando para dentro. São coisas que muitas vezes passam despercebidos, que a gente acaba não dando muita atenção, muita importância. Mas é ali que Deus quer tratar com você. É ali que Deus quer fazer com que aquela pequena raiz saia, para que você esteja plenamente na vontade do Senhor. Às vezes é algo que você fez no passado que você precisa corrigir. Às vezes é algo que você tinha como costume, que muitas vezes veio carregado de família, e você não dá o braço a torcer por causa daquilo lá, e aquilo está gerando mal na sua vida. Aquilo lá está se perdendo, ou se perdeu ao longo do tempo. Pode ser uma tradição, pode ser algo que muitas vezes essa tradição na sua vida, ou esse costume, ou aquilo que você aprendeu errado, ele pode ser na sua vida uma ferramenta para o mal. E você vai precisar mudar. Mas como que eu sei, pastor, que isso é mal? É a palavra de Deus que vai te falar. Eu não sei o que é esse costume, eu não sei o que é isso que você fazia. Mas Deus, Ele quer tratar com você. Ele quer que esse mal saia. Ele quer que ele saia pela raiz. Pela raiz, não é superficial não, amado. Você vai precisar ter esse momento. Você vai precisar ter esse momento para você ter essa intimidade, para que o Espírito Santo revele para você o que está sendo mal, o que você precisa consertar, o que você precisa corrigir. Pastor, eu minto muito, eu não sei parar de mentir. Sempre uma mentira, sempre uma desculpa. Ah, meu amor. Pai da mentira é o diabo, ele faz a festa. É mentirinha santa, não existe mentirinha santa. Não existe mentirinha santa. Não existe. Mentira é mentira. A mentira, por menor que ela seja, ela pode se tornar algo que depois sai do controle total. Veja, analise. Hoje é o último dia. Hoje é o dia para você pegar todos esses dias que nós ministramos aqui e você olhar todos os dias que foi ministrado, todas as ministrações, tudo que foi falado e começar a olhar, analisar a sua vida. Eu trouxe para você ferramentas, trouxe para você, de acordo com a palavra de Deus, coisas que nós podemos mudar, coisas que nós podemos rever para que Deus trate. Enquanto nós vamos cantar uma canção, fale com Deus nesse momento, para que o Espírito Santo revele aí para você, em nome de Jesus.